Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar 4 passos para ter suas equipes mais engajáveis, que é, se você não sabe ainda, é o evento de lançamento da Engageable. Então, vou dar 2 minutinhos para o pessoal entrar, se quiserem dando um oi aí pelo comentário do próprio LinkedIn, ótimo, mas como eu disse no título, a gente vai fazer hoje uma live interativa, então eu quero desde já convidar a participação de vocês aqui. E a ferramenta que a gente vai usar para participar hoje é o Menti. Se você não conhece, para acessar é bem fácil, você entra ou no menti.com e usa esse código que está aqui no topo da tela, tá? Ou acessa pelo QR Code, você pode fazer pelo seu celular, e aí as perguntas, as interações que a gente foi propondo aqui, você consegue participar desta maneira, tá bom? E eu vou começar já, assim, 2 minutinhos, quando o pessoal vai entrando, uma pergunta para vocês testarem aí se está funcionando bem, que é essa: qual é o melhor artista e banda da história e por que são os Beatles? Então, dá uns minutinhos para o pessoal conseguir acessar, começar a participar e responder essa primeira pergunta de aquecimento, talvez está tudo certo. Tá, 2 minutinhos. Sem respostas ainda, por enquanto. Vamos lá, gente. São ótimos shows, né? Mas, enfim, acho que a minha opinião já está clara, né? Da maneira que eu frazei aqui a pergunta, né? O que mais, gente? Outra boa lembrança. E o Two Stones também. Boa. O que mais? Bom saber que tá funcionando o Mente aí, gente. E lembrando que além dessas interatividades, dessas propostas que eu vou fazer para vocês aqui, vocês podem também, por baixo aqui, fazer comentários, reagirem. Né? Então, esse webinar pode ser muito solitário. Eu torço para que não seja por causa de vocês. Então, tudo que vocês quiserem contribuir, o comentário vai ficar aberto durante o período inteiro. Tá bom? O Oasis discordaria. Muito bom. Você tem razão.
E eu, né, gosto muito de Oasis, mas eu vou ter que ficar com a minha opinião inicial aqui. Nenhuma polêmica? Eles diziam que são eles, ótimo, ótimo. Nenhum Taylor Swift, nenhum, eu não sei, alguma coisa mais polêmica, mas ótimo. Olha, eu acho que é Elvis aqui, né? Mas vou te falar que todas aqui estão no meu hall, tá? Estão no meu hall, ótimas bandas. Parabéns, pelo menos pelo gosto musical de vocês. Então vamos lá, seguindo para o nosso evento hoje. Então, 4 passos para ter equipes mais engajáveis. Tá? De novo, quem não sabe, esse é o evento de lançamento da Engagement. A gente vai falar um pouquinho sobre a Engagement agora. Né? Mas antes, eu queria fazer só essa abertura com vocês, tá? E fazer uma promessa. A gente sabe que exigir 1 hora de atenção de qualquer um hoje é um desafio. Então, para vocês que ficarem durante essa 1 hora comigo, é isso que eu quero entregar para vocês. Então, sabe aquele membro da tua equipe que é super interessado, que engaja em tudo, que performa? Quero te ensinar, eu quero sugerir como é que você faz para ter mais desses na sua empresa, pelo menos o dobro. Minha musiquinha tá ótima aqui, mas eu vou pausar para a gente se concentrar. Tá? Mas antes de começar, alguns acordos que eu quero fazer com vocês aqui. Acho que o primeiro deles primeiro, gravação, apresentação vai estar disponível para quem se cadastrar por e-mail, porque o que acontece? Como você está pelo LinkedIn, eu não tenho os contatos de vocês, eu não consigo enviar o material pós-evento. Então, até fica gravada a live no LinkedIn, mas a gente está preparando um pacote bonitinho com timestamps para você conseguir compartilhar, alguns recortes e também algum material adicional que eu vou compartilhar aqui durante a apresentação. Então, se você quiser e se suspeitar que você não vai conseguir ficar até o final, né, é só clicar aí pelo Mente mesmo, você consegue, você clica aqui, você vai deixar o e-mail e no final a gente manda para vocês. Tá? No final da apresentação vai ter espaço para perguntas e reforçando mais uma vez que Mente vai ser a ferramenta oficial de interação desta live, deste webinar hoje. Muito bem. Tá? Então, para entregar aquela promessa que eu fiz para vocês lá no começo, a gente vai passar por essa agenda. Né? Então, eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre a Engagement, um pouco da ideia do que a gente está construindo aqui. Quero saber mais sobre vocês e eu quero que vocês saibam mais sobre vocês também, assim, para entender em que barco que a gente está, né? Em que pé que a gente vai entrar em 2025. Depois a gente vai entrar a falar propriamente de engajamento. Então, primeiro, por que esse tema é importante, a gente vai descobrir ou não que isso não é um tema novo, então tem bastante empresa que já está tentando fazer coisas para aumentar o engajamento, a gente vai visitar algumas das coisas que as empresas têm tentado fazer, e para chegar finalmente no que a gente chama de Engageable Way, que é a maneira como a gente está sugerindo de inverter um pouco a lógica, né? Inverter um pouco, ou não inverter, mas distribuir um pouco melhor a responsabilidade pelo engajamento que hoje está 100% com as companhias. Tá? E aí daí para baixo são detalhes sobre o que a gente chama de Engageable Way. Então, são os 4 passos para profissionais engajáveis, 3 maneiras que a gente pode fazer isso. E antes de encerrar, abrir para perguntas e encerrar, quero falar um pouquinho sobre os projetos piloto que a gente está lançando, que a gente vai começar a fazer, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, oficialmente, começando e me apresentando a Engagement, eu sou o João Guilherme, eu sou especialista em desenvolvimento de negócios para a EdTech, fundador da Engagement. Nos últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de começar e de escalar algumas operações de empresas que, nesse meio tempo, impactaram centenas de milhares de pessoas com programas de treinamento. Tá? Mais detalhes vocês veem lá no meu perfil do LinkedIn. Nessa trajetória, a gente conseguiu trazer também bastante inovação, seja em métodos, seja em tecnologia propriamente dita. Então, eu me lembro, por exemplo, que o primeiro projeto em que a gente mediu ROI em treinamento foi em 2012, para uma seguradora dessas de grandes bancos.
E também que a gente vendeu em 2015 o primeiro projeto de realidade virtual. A gente nem sabia direito ainda como é que a gente ia entregar, porque tinha poucos devices que eram compatíveis e tal. Então, essa é uma característica da minha atuação como profissional, né? Tanto que a gente teve a oportunidade e recebemos o convite de falar sobre esses projetos, contar essas histórias e outras, como palestrante em algumas oportunidades, dentre elas 5 dos últimos 10 CPTDs. Né? CPTD é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, quem não sabe, é o maior congresso do setor da América Latina. Tá? E agora a Engagement está lançando as primeiras soluções, selecionando algumas empresas para entregar os primeiros projetos agora no primeiro semestre de 2025. Né? E assim começar a devolver para as pessoas um pouco do controle sobre as suas próprias vidas, né? Tornando-as muito mais produtivas, conectadas com as empresas onde elas trabalham. Tá? Então, nossa missão é essa, de novo, devolver para as pessoas o controle sobre as suas vidas, ajudando-as a tomar decisão e serem mais produtivas e conectadas com as empresas em que elas trabalham. Tá? E para a gente aqui na Engagement, essa é a missão mais importante dos últimos 10 anos. Tá? E muito disso porque a gente tem, infelizmente, aberto mão de coisas que a gente não deveria, a gente tem terceirizado coisas que a gente não deveria, como nossos próprios processos de tomada de decisão, a nossa atenção, com todo esse contexto de rede social, buscando dopamina rápida. E esse negócio tem aparecido já há algum tempo, mas apareceu mais forte esse ano, tanto que virou até nome. E claro que não tem nada a ver a Oxford ter escolhido brain rot como a palavra do ano de 2024, e aí eu vou passar aqui para a definição, né? Mas ela é uma felicíssima coincidência que me ajuda a explicar um pouco do que a gente quer combater, do que a gente quer remar contra. Tá? Então, os programas da Engagement são todos olhando para o ser humano, olhando para os profissionais, para as pessoas com esse contexto. Peraí, como é que eu dou um pouco mais de controle para ele, né? Para que ele consiga ser um pouco mais protagonista da vida. Né? Então, essa é a ideia da Engagement, é isso que a gente está construindo aqui, e eu espero contar com a ajuda, com o apoio e com o insight de vocês para seguir. Tá? E agora, muito bem, eu quero entender mais agora, passando um pouco sobre a Engagement, entender um pouco sobre vocês. Né? E para isso, de novo, né? Convido a vocês a participar aí pelo mente.com. Tá? Aqui tem uma telona maior aí de instruções para quem ainda não conseguiu acessar. Tá? E vou deixar ela mais uns 30 segundinhos aqui, vou colocar mais a música para tocar e a gente vai passar para... Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é a sua indústria? Vou deixar um minutinho para vocês responderem aqui. Ó. Vamos lá. Educação corporativa, aprendizagem. Aí são parceiros que... saúde apareceu. Legal. Vamos ver. Educação. Ótimo. Vamos lá.
Vou dar mais um minutinho para ver se tem mais alguém para votar ainda. Ah, legal. Gente do financeiro, gente varejo. Legal. Ótimo. Enquanto isso, eu estou checando aqui a transmissão no LinkedIn, está tudo certo, estão ouvindo bem. Mais gente de aprendizagem. Ótimo. Tá. Vamos lá. Para o próximo, mais um minutinho. Qual que é o seu papel? Se você está em DHO, se você está em líder de outra área, se está em consultoria. Líderes de outras áreas também, legal. Excelente. 3 líderes de outras áreas, consultoria. Ah, boa. Vamos para a próxima, gente. O tamanho das empresas que vocês representam. Boa, muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é... Aqui é uma pergunta aberta, né? Então, qual é o top desafio de vocês em 2025? Você sabe que tem uns que são típicos aí. E não precisa ser até ver com engajamento, tá? Com formação de liderança. Cultura de aprendizagem. Da escala, cargos e salários, da escala com mais tecnologia. Legal, pouca gente falando de engajamento até agora aqui. Mas vamos para a próxima e a última. Né? Engajamento está entre as minhas top X prioridades. Top 1, top 5. E top 3. Não, 6 votos, ótimo.
Top 3. Então a maioria é com engajamento nos top 3 desafios. Ótimo, gente. Vamos encerrando as votações e essa parte da live interativa. Então deixa eu parar essa musiquinha aqui. Pronto. Vamos falar um pouco de engajamento agora. Só controlar o tempo. Ótimo. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder assim, é por que engajamento? Né? Por que ele é um tema que tem aparecido na maioria das pesquisas que é de gestão de pessoas e de empresas de treinamento? Engajamento sempre é um tema que tem aparecido muito forte. Bom, a primeira coisa é que vocês mesmos acabaram de me dizer aí, a maioria tem pelo menos os top 3 prioridades, aumentar o engajamento. Né? E por que isso e aí, antes disso, rápido, uma definição de engajamento. Né? Essa é a definição da Gallup. Né? Mas o principal motivo pelo qual o engajamento tem sido tão importante, tem sido tão debatido, é porque engajamento simplesmente, né, nesse conceito de envolvimento, de trazer sua melhor versão para o trabalho, impacta a maioria, se não todos os indicadores de gestão de pessoas. Então, a pessoa mais engajada, ela vai ser mais produtiva, as pessoas vão rodar menos dentro da tua empresa, vão te salvar um pouco de dinheiro, as pessoas mais engajadas vão aprender mais, por consequência, vão inovar mais. Então, essa é uma coisa que esse é um tema que parece meio que o óleo que faz o motor rodar melhor. Então, chances são que algum líder sênior seu já chegou para você, ou se não chegou, vai chegar muito em breve e falar, toma esse problema aqui, resolve engajamento. E aí, como é que Claro, isso não é novo, então tem bastante empresa fazendo coisas sobre isso já, né? Então, você imagina uma empresa nova, que tinha bastante empresas, até 200 pessoas aí, o que ela vai fazer? Ela vai estruturar um RH. Né? O RH vai começar a construir as primeiras políticas, começar a construir os primeiros processos, e a partir daí já começa, pelo menos, a acabar um pouco com a insegurança que se tem dentro de empresas menores. Né? E aí o RH já começa a levantar um pouco do peso do engajamento. Então tá aqui. Aí deu certo, a gente tem os primeiros amigos, as primeiras pessoas que a gente vai buscar para apoiar a gente a aumentar o engajamento dentro da companhia são esses caras aqui. Então a gente vai chamar o líder para ajudar a gente a levantar um pouco desse peso, desse engajamento. E aí não é o líder que te demandou cuidar do engajamento. Geralmente são os primeiros níveis de liderança, justamente porque esses são os níveis que impactam diretamente os times e que conseguem ter mais impacto no engajamento. Então, aqui a gente não está falando daquele cara que tem a formação internacional e experiências de mais de 20 anos. A gente está falando daquele cara que até ontem estava na nossa operação e hoje ele precisa liderar e engajar um time. E a empresa vai crescendo, digamos que ela vai dando certo, eu vou começar a entender o benefício de ter melhores pessoas, de ter boas pessoas, eu vou começar a investir em benefícios. Eu vou lá trazer o meu Gympass, vou trazer um app de saúde mental, eu vou pagar bônus, vou ter alguns outros incentivos aí neste meio, tá? Que também me ajudam a puxar um pouco do engajamento para cima. Né? A gente ouviu dizer, não, brincadeira, tem bastante estudo que correlaciona a aprendizagem com o engajamento, então a gente foi lá e construiu nossa universidade corporativa. E em tempos mais recentes, a gente colocou aí o trabalho remoto, ou híbrido, que costuma ser um desejo de grande parte dos trabalhadores. Tá? Mas a grande questão aqui é que esse tema de engajamento ele é um equilíbrio dinâmico. Né? Então, a gente, como empresa, vai fornecendo coisas, vai tentando trazer coisas para aumentar esse engajamento, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas entrando e exigindo outras coisas. Tá? E aí pode ficar mais pesado ou mais leve essa caixa do engajamento que a gente está levantando aqui. E aí a piada da geração Z aqui é que sim, eles têm trazido bastante
demanda nova para o mercado de trabalho, demanda que até 5, 6, 7 anos atrás não existia, tá? Tem o contexto da pandemia e tudo mais. Tem bastante coisa válida, tem algumas coisas que são mais difíceis de implementar, dependendo de alguns segmentos e tal, mas a realidade é que esse equilíbrio a gente precisa trabalhar e cuidar dele quase que em tempo contínuo. Tá? E aí que a Engagement entra para trazer uma ideia alternativa. Tá? E se ao invés de a gente colocar mais alguém para puxar, trazer mais parceiros, mais benefícios, botar mais curso na minha universidade corporativa, eu arrumasse uma maneira de diminuir esse peso. Tá? E a maneira que a gente diminui esse peso é tendo profissionais mais engajáveis. Então, não sei se fica claro de primeira, mas o que a gente quer fazer é transferir um pouco da responsabilidade da empresa, que tem. Tudo isso que a gente falou é válido, você precisa continuar investindo, precisa continuar fazendo. Né? Mas como é que eu faço a pessoa que está sentadinha lá na cadeira ser mais engajada? E a gente foi pesquisar, foi olhar, acho muito fora do Brasil, né? Procurar essas pessoas, procurar um pouco de literatura sobre isso, né? O que faz com que as pessoas sejam mais engajáveis, né? Mais parecidas com aquele cara da promessa que eu fiz no começo para vocês. E a gente chegou num framework que tem 4 coisas que um profissional engajável é e faz. A primeira delas, ele sabe o que ele quer. Ele é um cara que executa, tem bons sistemas para executar. Ele é um cara que tem energia, né? E principalmente pensando em saber o que quer, ele é um cara que pausa para refletir e ajustar. Né? Aqui também a gente está falando de um equilíbrio dinâmico. E aí a gente transpôs isso em 4 elementos em que nós, como profissionais ou líderes, seja de RH, seja de treinamento, seja de novas empresas, 4 elementos que a gente precisa olhar e agir sobre. E o primeiro deles é justamente o que a gente chama de fundação. E tem a ver com tudo que a gente sabe que faz a gente ter mais energia. Sono, atividade física, alimentação, saúde mental, aqui bem conectado, por exemplo, com controle de dopamina, o quanto você fica em rede social e o quanto você abre espaço para ter experiências mais complexas. Então, se a gente quiser ter um profissional mais engajado, a gente tem que olhar para isso. É uma pena que isso não vem de fábrica, né? Porque todo mundo sabe que tem que dormir, que tem que comer, que tem que se alimentar, que tem que fazer exercício, né? Mas é a empresa que vai sofrer o impacto de um profissional que está o dia inteiro sem energia. E aqui a gente fala de energia química mesmo. Assim, você levanta com energia, você levanta cansado. Né? Você consegue esticar um pouquinho mais do que precisa ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é justamente isso, são aspectos de fundação. A segunda, claro, é justamente direção, e tem a ver com você saber, o profissional saber onde ele quer ir. E aqui tem esse ligeiramente, porque a gente sabe que é um equilíbrio dinâmico, e se a gente exigir que um profissional, a gente falou de geração Z, saiba o que ele quer para o resto da vida dele aos 21, 22 anos, pedir para esse cara ter um análisis parálisis, assim, tanto pensar que não consegue decidir. Né? Isso aconteceu provavelmente com alguns de vocês, aconteceu comigo. Com 17 anos tem que escolher a faculdade que você vai fazer. Assim, as decisões mais ingratas que você tem na vida. Então, aqui o que a gente quer é estabelecer um norte, uma direção, mas que ele consiga fazer os ajustes ao longo do caminho. Tá? E conectar isso primeiro, com as suas tarefas, né? Seja na tua vida, seja no teu trabalho. Então, assim, legal, todo mundo quer trabalhar no Google. Miguel, você trabalhar no Google, você tem que dar certo aqui. Que competências que você pode desenvolver hoje aqui que vai te ajudar a chegar no Google, por exemplo. Tá? Ou não, eu quero trabalhar porque eu preciso de X mil reais por mês para viver minha vida de outra maneira, pedalando pelo Brasil. Tá? Então, as pessoas vão valorizar coisas diferentes, mas elas precisam ter essa direção. Terceiro que a gente fala é execução, e aí tem a ver com os sistemas que a gente vai construindo para a gente, para de fato ser mais produtivo. Isso tem um monte de ciência
que fala sobre isso, assim, principalmente a ciência por trás de construção de hábito, tomada de decisão. Tá? Então, de novo, um profissional engajável é um cara que consegue priorizar as tarefas, consegue fazer as coisas, perde pouco para procrastinação e tem um pouquinho mais de disciplina. E o último é, perdão, justamente essa história da reflexão, que eu preciso frequentemente entender como é que está meu desempenho, o que eu estou fazendo, e se as ações que eu estou fazendo no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, estão me levando para onde eu quero chegar da maneira mais eficiente possível. Tá? Então, aqui tem as descrições sobre isso. Tá? E aí, o que acontece quando a gente tem os profissionais mais engajáveis? Justamente o que eu prometi lá atrás. Assim, ao invés de você colocar mais uma pessoa para puxar esse peso, a gente diminui o peso na raiz. Assim. Então, acontece que tudo que você fizer aqui, como RH, como líder, como benefício, qualquer coisa que você contratar para a sua universidade corporativa, vai ter muito mais impacto. Né? Então, é quase como um efeito multiplicador aqui. E aqui eu usei uma metáfora que só quem gostava de física no ensino médio vai pegar, que são os sistemas de polias, né? Então, essa primeira polia que está aqui, deixa eu apontar com uma essa primeira polia que está aqui, na verdade, ela não alivia peso. Ela só te ajuda a posicionar para você puxar o peso na direção que é mais fácil, né? Mas, quando a gente começa a falar de sistema composto, essa segunda polia aqui, sendo uma polia móvel, ela diminui o peso. Né? E, por mais uma feliz coincidência, para minha metáfora aqui, se você colocar mais uma polia aqui, ela diminui esse peso pela metade. Então, o que a gente está buscando dentro da Engagement é exatamente isso, não ser mais uma pessoa para ajudar você a puxar esse peso do engajamento, é te ajudar a diminuir esse peso, tendo profissionais mais engajados. E agora tem aqui o mente de novo, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês, que quando a gente ouve esse tipo de discurso, quando eu comecei a ouvir e pensar a primeira vez, assim, eu não achava que valia a pena abrir uma empresa para falar disso, construir programas em relação a isso, porque a maioria desse negócio é conhecimento geral, assim, né? Acho mais do que fundação, comer, fazer exercício e dormir bem é bom para você e te dá mais energia. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, se vocês olham para a sua equipe, como é que elas estão indo nesse aspecto? Né? Acho que a primeira, são duas. Né? A primeira é se elas conhecem a maioria desses conceitos. E a segunda é se eles praticam a maioria desses conceitos, pela sensação que vocês têm aí. Mas, mais um minutinho aí, se alguém ainda não votou, né? Ótimo, vamos lá. Acho, pessoal, as 6 pessoas que estão votando sempre aqui já estão aqui comigo, legal. Mas assim, esse é o número, né? As pessoas sabem um pouquinho mais, ó. Engraçado que você vê a média aqui, porque a gente não sabe nada, mas se você olhar aqui a distribuição, tem até gente que sabe bastante, mas ainda tem muita gente que pratica. Muito pouca gente que pratica. E se eu quero que as pessoas pratiquem mais essas ações ou desenvolvam melhor esses elementos,
Como é que eu posso fazer isso? E aí a nossa sugestão é que tem 3 maneiras de fazer. E a primeira maneira é a maneira que eu fiz na maioria dos meus programas nos últimos anos, né? Que são treinamentos. Tá? Então eu tenho um problema, faço um treinamento e, em tese, resolvo o problema. Tá? Então você imagina, tem um problema de engajamento, eu quero fazer com que as minhas equipes sejam mais engajáveis, do tipo, acreditei no João, eu acho que eles precisam desenvolver esses 4 elementos. Então eu faço um treinamento, você vai ter um time que vai ficar mais engajável muito rápido. Só que o que acontece, vocês que são do segmento sabem, é que à medida em que o tempo vai passando, o efeito desse treinamento vai diminuindo. E no longo prazo ele tende a ser nulo, porque as pessoas da tua companhia vão mudando, a roda vai girando, então no médio prazo você tende a voltar para esse equilíbrio dinâmico ali, de tentar puxar e o empregado de lado, tentando puxar para o outro lado. Tá? Claro, se você faz algumas boas ações pós-treinamento, recupera, tal, essa curva ela se mantém um pouco mais, mas no longo prazo ela também tem a mesma tendência. Então essa é uma maneira de começar a fazer. A segunda maneira são programas de formação. Isso é o que eu aprendi a fazer na Elevus, que foi a primeira consultoria internacional que eu trabalhei. Então, ok, em vez de eu fazer um treinamento único, eu vou fazer uma trilha, eu vou olhar para o nível que esse cara está, né? Então, a cada 3, 6 meses, 1 ano, eu vou trazer ele de volta para uma reciclagem. E aí, se você treinar eles num contexto mais contínuo, em trilha, você vai começar a ter uma curva de profissionais engajáveis mais parecida com isso aqui. Então, ela vai subir, aí vai cair um pouquinho porque você vai parar de treinar, você vai fazer uma reciclagem, por aí vai. Mas a curva que todo mundo quer é essa aqui. Então, se entendeu que você tem um problema de engajamento, se quer fazer as pessoas serem mais engajáveis, você vai dar um pouco de conhecimento para elas e elas vão se manter engajáveis aqui no nível muito alto. E isso aqui só acontece quando a gente suporta a criação e manutenção de novos hábitos. Né? Quando a gente preenche esse gap entre o saber e entre o fazer. Porque no fim do dia não é sobre o que ele sabe, é sobre o que ele faz. E a gente sabe, todo mundo sabe, todo mundo acredita nisso. E aí quando você começa a entender que você precisa apoiar a execução, né? Você precisa estar junto com ele no momento em que ele está entregando o que você precisa, né? É que aparecem aquelas as metodologias que também são bastante faladas, lá, por exemplo, 70-20-10. Né? Só que como a gente está suportando esses 70? Então, conectando o que a gente quer fazer aqui com o que já existe, é isso. Eu quero ser o cara do 70, não quero ser o cara, talvez um pouco do 20 do 10. Mas 20 do 10 tem bastante gente fazendo, eu quero ser o cara do 70. E como é que você é o cara do 70? Criando comunidade. Esses motivos que estão no subtópico aqui. Depois eu vou passar mais referências para vocês. E aí, por que é um bom momento para criar a comunidade? Né? É porque é um movimento que a gente tem enxergado no mundo, de maneira geral, é uma volta para esse modelo de relacionamento digital. Né? Então, falando um pouquinho da história, assim, quem tem a mesma idade que eu, perto de 40 já, lembra do Orkut. Então, como é que era o Orkut? Você tinha seu perfil, você tinha os seus amigos, mas você interagia lá pelas comunidades. Tinha comunidades que eram verdadeiros statements, né? Declarações de quem eu era. Então, por exemplo, eu odiava acordar na segunda-feira, odeio acordar cedo, não gosto de segunda-feira, ou o que seja. Mas tinha um monte de comunidade lá que estava viva. E eu me recordo com muito carinho da minha adolescência, e eu fico muito triste que eu não consegui reproduzir isso no Facebook, né? Em nenhum outro lugar até agora. Eu tinha uma comunidade de guitarristas.
adolescente, tirando foto de pedal, de equipamento, fazendo desafio e tudo mais. Então a gente saiu disso. Né? A gente foi para essa vida que a gente tem hoje, que a gente terceiriza a nossa atenção, então assim, a gente não vê mais as coisas dos nossos amigos, a gente vê as coisas que o algoritmo põe na nossa frente, porque ele acha que a gente vai se interessar. Né? E o que está acontecendo é que muita gente está percebendo e está furando um pouco essa bolha. Então, por isso que é um bom momento para trazer comunidades para dentro do contexto corporativo. Né? Então, tem essa matéria super, super recente aqui do Le Monde, justamente falando dessa volta para o contexto de comunidades. Né? Então, eu vou usar a rede social para quê? Para entretenimento. Né? Então, como a gente ia lá para a TV para ver o que está passando, né? Episódio de 20 minutos, então a gente vai para a rede social para ver o que está passando, episódio de 1 minuto e meio. E deixar essas relações online para comunidades fechadas, contextos mais controlados, onde você consegue curar um pouco melhor o conteúdo, opiniões e esse tipo de coisa. Tá? Tem a ver com trazer, tipo que eu falei lá no começo, né? Dar de volta o controle um pouco para as pessoas. E aí, que cara tem isso? Né? Que cara que tem nessa comunidade? Né? Se a gente está falando de um projeto engajado, de um projeto engagement, por exemplo. E aí, a primeira recorte que eu quero fazer aqui, quando eu falo para vocês, nosso clube aqui, de profissionais de educação, né, de pessoas que estão responsáveis pelo engajamento de outros, eu falo do engajável. Mas quando eu vou falar para o aluno, eu quero ajudar esse aluno a ser mais produtivo. Né? E aí, quando eu falo de produtividade, de ser produtivo, eu estou falando menos do Getting Things Done, tá? O livro de 2002, né? Apesar de ter alguns elementos aqui ainda em execução, mais dessa visão de produtividade moderna, pós-pandemia, né? Que tem a ver mais com ser intencional, né? E ajustar o que eu estou fazendo para ter um output mais útil para onde a gente quer chegar. Tá? Então é isso, para vocês é engajável, para o aluno a gente está falando de produtivo. Tá? Então, o que pode ter dentro de uma comunidade engajável, por exemplo? Então, tem formação de produtividade moderna, desculpa, gente, formação em produtividade moderna. Então, tem 80% de execução, mas tem um 20% que a gente precisa passar de conhecimento e conteúdo também. Tá? Então, a gente vai ter lá. Para isso, eu gosto de fazer bastante coisa síncrona, porque a gente consegue conectar bem já o aprendizado com a prática na hora. Tá? Mas são kits de ferramentas de produtividade, então são templates, planos de ação, guias, para eles conseguirem já agir, começar a criar novos hábitos desde o dia 1. Né? A gente chama de laboratório de foco, rituais de reflexão, por exemplo. Então, são apenas exemplos, tá? Mas laboratório de foco todo dia, ou toda terça e quinta, eu vou ter uma agenda, eu vou ter uma possibilidade de você se inscrever numa agenda em que você vai ter uma sessão de deep work mediada. Tá? Então, vai ter um coach de produtividade lá, ele vai fazer uma abertura, te ajudar a organizar quais são as tarefas prioritárias, depois vai ter uma musiquinha de fundo ali, você vai trabalhar, no meio vai ter uma pausa, e a gente vai. Tá? Então, assim, de novo, aqui a gente está entrando naquela seara, né, do que a gente sabe. Muita gente conhece a técnica do Pomodoro, pouca gente aplica a técnica do Pomodoro. O que a gente está propondo aqui é criar essa comunidade para que um apoie o outro a executar mais sobre essas técnicas e trazer os resultados de produtividade que as pessoas precisam. Tá? E rituais de reflexão é a mesma coisa. Assim, como é que você faz uma reflexão semanal, por exemplo? Né? Como é que você olha para a semana que passou, que você atingiu, e como é que você planeja a próxima semana? Agora está chegando a hora de fazer o nosso planejamento anual. Assim, as pessoas fazem male algumas coisas na cabeça que começam a cair ali ainda em meados de janeiro. Tá? Então, como é que a gente faz isso ser mais sustentável? Não só por passar conhecimento, mas por estar junto, fazer o processo junto. Né? Recuperar um pouco do que eu tinha lá e do que eu tenho certeza que vocês tinham nas comunidades que vocês participaram ao longo da vida de vocês, assim, sejam digitais, sejam presenciais. Assim. Eu da minha guitarrista, sinto muita saudade. Né? E também trazer workshops com especialista e fazer auditorias de produtividade. Aqui a gente tem um exemplo, vou deixar no final para vocês, de um assessment
no caso, é um assessment para vocês, para olhar para as equipes de vocês e ver como elas são engajáveis ou não, né? E funciona também da mesma maneira para uma pessoa entender o quão produtiva ela está, ou como ela está perto de cumprir ou pelo menos ir na direção certa dos seus objetivos. Tá? E muito bem. E aí, acho que antes da gente ir para o final, uma distinção que eu quero fazer aqui é justamente essa, tá? Porque existe já um movimento em aprendizagem, em educação corporativa, que são comunidades de aprendizagem. E aqui eu trouxe alguns expoentes aqui. Inclusive, obrigado, Elisa, eu vi que você está por aí. A Elisa que me falou da Ana Maria Dorgo. Ela faz uns eventos com o Conrado Schlauer e tudo, então ela tem alguma presença aqui no Brasil, ela é da Romênia, tá? Mas ela fala bastante de construir comunidades de aprendizagem, um pouco desse processo. E mais recentemente tem esse cara aqui, o Andy Lancaster, né? É um autor britânico, um cara mais acadêmico, e ele acabou de lançar esse livro, isso é desse ano, tá? Comunidades de Aprendizagem Organizacional. Tá? Mas eu quero beber um pouco de outras fontes que não são fontes de educação, então são comunidades de performance. Então, primeiro, para desenhar isso, eu paguei o curso desse cara aqui, o Jordan Goldman, e ele ensina você a criar comunidades pagas e tal, tudo mais. E um exemplo um pouco do que eu quero fazer no contexto corporativo, esse cara aqui, que é o Ali Abdaal, faz já num contexto pessoa física. Right? Ele tem um produtinho lá que chama Productivity Lab, custa perto de $1.000 por mês, $1.000 por ano, né? Mas, enfim, está baseado para quem fala inglês lá e tal. Então, a gente quer trazer isso um pouco, primeiro, trazer isso para o Brasil, mas também conectar isso com o contexto corporativo das pessoas, porque a gente está falando mais de empreendedores, de pessoas que querem ter hobbies ou aquelas carreiras paralelas e tudo mais. Tá? Então, essas são algumas fontes. Como eu disse, eu vou mandar para vocês tudo isso, então vão ficar uns exemplos, bastante material para estudar mais quem estiver interessado. Né? E a grande diferença de comunidade de aprendizagem e comunidade de performance é porque a gente quer destravar, na verdade, é o doing. A gente quer ajudar as pessoas a fazerem mais, não apenas a aprenderem mais. Faz parte até um pouco da minha jornada pessoal. E, assim, o quanto de conteúdo a gente consome, seja conteúdo ruim, né, essas coisas esquecíveis de rede social, seja conteúdos legais, audiolivros e tudo, enfim. Né, mas o quanto disso a gente consegue transferir para a prática. Para a gente, na Engagement, quando a gente fala de profissionais engajáveis, a gente fala de gente que faz, de gente que consegue transferir isso tudo para a prática. Tá? Muito bem, gente. Obrigado. Até agora, assim, a última coisa que eu quero falar antes de abrir para perguntas e de encerramento é que a gente está, mais uma vez, no momento de lançamento. Tá? E a gente está selecionando algumas empresas para entregar os primeiros projetos piloto no primeiro semestre de 2025. Tá? Então, são 2 projetos que a gente tem já meio formatados para entregar, né? Que é o Spark e o Start. Então, eles têm algumas partes interativas, algumas das soluções que eu descrevi para vocês ali. Tá? O Spark, por exemplo, é um processo mais de curto prazo, justamente para a gente levantar evidências dentro de uma organização para seguir com o projeto de mais médio e longo prazo e ter aquele impacto, aquela curva 3 que a gente viu, que é o que todo mundo quer. Tá? E o Start já me ajuda também, já vai ajudando a gente também a entender um pouco da dinâmica, começar a colocar dados para criar esse terceiro programa que é o Transform, e que aqui a intenção é a gente estar 100% do tempo junto de vocês, ou enquanto fizer sentido a parceria, né, para ter as equipes cada vez mais engajáveis. Tá? Então, vou deixar também no final contatos aí, se alguém tiver interesse, a gente pode abrir assim, um pouco de conversa e de novo, tá? A gente está no momento em que está buscando sim as empresas para fazer os projetos piloto, mas a gente está também buscando alguns parceiros para entregar algumas partes ou que possam ajudar a gente a escalar de tecnologia. Então, assim, quem quiser fazer parte desse movimento e saber um pouco mais, me chame e a gente vai abrir essa conversa. Tá? E aí, no final, eu vou deixar um link para uma agenda que vocês podem chamar. A gente tem mais 1 ou 2 horários esse ano, mas em janeiro eu estou aí à disposição para conversar com vocês. Tá? Muito bem. Essa hora que eu abro para perguntas de vocês.
tudo bem se não tiver nenhuma pergunta. É bom que parece que se não tem muita pergunta, ou não tem ninguém assistindo, ou foi clara, foi boa a apresentação. Eu vou ficar com a segunda. Ou pode deixar comentários também, a gente está aberto para vocês esse espaço aí. Engajamento é um tema que já está transformando em tendência dentro das empresas. O que a gente vê é que tem bastante conversas sobre isso, né? Mas falta um pouco dessa conversa do engajamento. Bom, por isso que eu estou fazendo isso, sim, mas a gente vê hoje o engajamento é muito das empresas, como elas podem se tornar lugares melhores, mais engajantes, né? Então tem lá as Great Place to Works, tem todo esse contexto de employer branding, de atração e retenção de pessoas, mas é sempre o lado da empresa, né? A gente acha que está faltando um pouco dessa conversa de como é que a gente faz para as pessoas engajadas. Você acha que o mesmo... ótima pergunta. Você acha que o mesmo programa é capaz de alcançar diferentes gerações? Olha, eu diria que dos millennials para trás, sim. Tá? Não pelo conteúdo de um programa engagement, mas pelo formato. Tá? Então, quem é da minha geração, ou até um pouquinho mais velho, tem experiência para experiência com comunidades online, de uma maneira ou de outra. Assim. Então, tende a ser alguma coisa mais natural. As gerações estão deixando o mercado de trabalho, as gerações X, gerações mais que estão no mercado há mais tempo, talvez tenham um pouco de dificuldade com o formato. Mas eu já fui surpreendido várias vezes. Assim. Então, justamente, esses primeiros programas a gente vai testar justamente isso. Tá? Uma outra pergunta que eu recebi, deixa eu ver a próxima aqui. Novas gerações, eu acho. Já cobrimos um pouco. Principalmente essa nova geração que não quer aprofundar as coisas. Putz, pois é. Eu não sei se eu... Quer dizer, eu concordo com essa afirmação, assim, mas eu acho ela tão injusta, tá? Mas acho que tem muito a ver com essas crianças, esses adultos foram criados, né? É uma questão química, assim, né? Você sabe? É que essa história dos mecanismos de dopamina, a rede social ativa a dopamina da mesma maneira que bebida alcoólica, que cigarro. Só que para esses dois a gente tem essas leis que limitam bastante o consumo por crianças. E a gente tem criança que cresceu em rede social, assim. Né? Eu cresci em rede social, não. O Orkut saiu quando eu tinha já 18, 19 anos, mas mesmo a gente sofre para ficar longe do celular. Né? E a gente tem as empresas de rede social que são milhares de engenheiros, são muito, muito bem pagos para trazer a nossa atenção. Então, assim, é uma briga injusta, sabe? Então, o que eu quero é começar esse movimento, puxar um pouquinho na força contra, devolver um pouco de controle para as pessoas. E não vai ser fácil, tá? Por isso que a gente precisa de pessoas fazendo isso com a gente. A gente precisa de gente que nos ajude, que nos empodere. E a gente precisa fazer isso ser um pouco divertido. Tá? Então, essas são as três fontes de engajamento, de produtividade. Play, Power e People. Deixa eu ver se tem mais alguma. Obrigado pelas explicações.
Se puder falar um pouco de felicidade no trabalho versus engajamento no trabalho, por favor. Tem bastante gente falando sobre felicidade no trabalho, tá? Eu não sou especialista, tá? Mas eu consigo dar meus 30 segundos de pitaco aqui, assim. A felicidade no trabalho tem a ver com felicidade na vida. A gente passa metade do nosso tempo acordado ou mais no trabalho, né? Eu vejo mais as pessoas que eu trabalho junto com meus filhos, né? Então, se a gente não tiver os mecanismos, ou o mínimo interesse para ser feliz dentro e até apoio para ser feliz dentro do trabalho, né? É metade da nossa vida que a gente joga fora, assim. E o engajamento vem justamente disso, né? Você pega lá a definição de Gallup do engajamento, que é quando as pessoas se envolvem, se interessam pelo trabalho, tem a ver com elas estarem felizes. Tá? A diferença que a gente está... Eu quero traçar aqui, talvez, né? É que a gente quer ajudar as pessoas a fazer melhor essas conexões, assim, né? Porque é muito mais fácil você ser feliz quando você está assistindo Netflix ou de férias na praia do que atualizando uma planilha ou fazendo um monte de cold calls. Mas a gente consegue melhorar essa experiência também se a gente conseguir conectar isso com onde a gente quer chegar, com os nossos objetivos, com os 4 pilares, com os 4 elementos. Tá? Então é isso, gente. Eu fechei as perguntas também para não deixar isso muito tempo. Tá? E eu tenho uma última tela antes de ir embora, que é o que a gente chama de pesquisa de satisfação ao vivo. Então, se você ficou até o final, quero muito ouvir a sua opinião sobre este evento, sobre este webinar. Tá? Então, vou dar mais um minutinho para essa pesquisa aqui. Ó, essa aqui é muito forte, hein? Obrigado para você que votou 10, porque é o melhor webinar que eu participei esse ano. Essa foi feita para ser difícil mesmo, né? Não esperava ganhar 10 aqui. Compartilhar algumas ideias. Quer saber mais sobre Engageable? Ótimo. Se quiser saber mais sobre Engageable, deixe os seus dados, seu e-mail ou agenda direto para uma conversa comigo. Dá mais 30 segundinhos para vocês responderem aqui a pesquisa ao vivo. Ótimo. Ah, legal. Temos aí 8,5 de 100, de 10, sabe? A pesquisa de satisfação aqui com média. Ótimo. Muito bem. Gente, encerrando aqui por hoje, pelo meu ao vivo aqui, tá dando 58 minutos e 35 segundos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha valido a pena. E, de novo, como próximo passo, fica o seu e-mail para quem quiser receber o material pós-evento. Tá? Você clicar aí pelo Mente mesmo, você já vai abrir um formulário para deixar seu nome e e telefone só para a gente conseguir mandar as informações para vocês. Tá? Preencher o scorecard, suas equipes são engajáveis, dura 3 minutinhos. E se você quiser abrir uma conversa, é só reservar aqui a sua data para saber mais sobre projetos piloto e ver se a gente consegue pensar em alguma coisa juntos. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje, gente. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.